Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um projeto incrível chamado Cinema Arco-Íris. A ideia é explorar como o cinema pode ser uma ferramenta super poderosa na educação e na luta contra a homofobia. Para a gente começar, vamos fazer um exercício rápido. Pensa aí, qual é a primeira obra que aparece na cabeça quando o assunto é representação LGBTQIA+. É bom guardar essa resposta, viu? Ela pode dizer muito sobre quais histórias ganham mais destaque e como a gente começa a formar nossa percepção sobre o tema. Bom, para entender como o cinema pode ser a solução, primeiro a gente precisa dimensionar o problema. E olha, ele é bem maior do que um simples preconceito de uma pessoa ou outra. Então, o ponto central é este aqui. Não estamos falando só de um sentimento, de uma opinião isolada. A homofobia é uma estrutura, sabe? É um sistema de opressão que, na prática, marginaliza e invalida certas formas de existir. E como esse sistema funciona? Ele aparece de várias formas. Uma delas é a violência simbólica, que é quando a cultura simplesmente apaga e ignora a existência de pessoas LGBTQIA+. Outra forma são os estereótipos tóxicos, que pegam identidades super complexas e transformam em piada, em caricatura. E claro, isso tem um impacto gigantesco na educação, criando escolas hostis que atrapalham demais o desenvolvimento dos jovens. Certo, o problema é grande e complexo. Mas e aí, como a gente pode lutar contra isso? A proposta aqui é usar uma ferramenta que todo mundo conhece e adora: o cinema. Essa imagem do holofote é uma metáfora perfeita. O cinema joga luz justamente naquilo que a sociedade muitas vezes quer esconder. Ele dá visibilidade ao que era invisível, registra lutas, vitórias, a história de uma comunidade e, o mais importante de tudo, ele educa. E aqui está a chave de tudo, o pulo do gato. O cinema funciona como um dispositivo de empatia. Ele nos convida a sair um pouco da nossa bolha e a sentir na pele, mesmo que por algumas horas, uma realidade que não é a nossa. É essa conexão emocional que começa a quebrar preconceitos. Mas, é muito importante entender que o cinema não é só um espelho passivo, que apenas reflete o mundo. Ele também ajuda ativamente a construir esse mundo. E é exatamente aqui que a gente precisa saber diferenciar representação de estereótipo. Representação de verdade mostra a complexidade, as nuances da vida real, e isso expande nosso jeito de ver o mundo. Já o estereótipo faz o contrário. Ele simplifica tudo, transforma em caricatura e só reforça o preconceito. A grande questão é, quem tem o poder de contar essas histórias? Porque quem conta molda como todo mundo enxerga as coisas. Ok, vamos sair um pouco da teoria para ver como isso tudo funciona na prática, analisando um exemplo bem concreto de como a pluralidade de identidades pode aparecer na tela. Um exemplo brilhante disso é o filme Moonlight. Sério, esse filme é uma aula sobre interseccionalidade. Ele mostra como as questões de raça, de classe social e de sexualidade não andam separadas. Na vida de uma pessoa, elas se cruzam, se sobrepõem o tempo todo. E a análise pode ir muito além da história. A semiótica nos ajuda a ler os detalhes do filme. Em Moonlight, por exemplo, aquele uso constante da cor azul não é por acaso. Ela transmite melancolia, desejo, identidade. A linguagem corporal dos personagens, quase sempre contida, fala tanto ou mais que os diálogos. É a arte construindo sentido em cada frame. E o mais legal é que essa ferramenta não precisa ficar só nas aulas de artes ou de humanas. Vamos ver como dá para levar essa discussão para um campo que parece não ter nada a ver, como a biologia? Aqui entra a história de Alan Turing, simplesmente o pai da computação, retratada no filme O Jogo da Imitação. A vida dele é uma ponte perfeita para conectar o currículo de biologia, com temas como genética e evolução, a debates super importantes sobre diversidade e até sobre ética na ciência. Então, como um professor ou professora poderia fazer isso? Primeiro, conectar os conceitos de diversidade biológica, que já estão no currículo, com a diversidade humana. Depois, engajar a turma com o filme, usando a história do Turing como um estudo de caso potente. E, por fim, abrir uma discussão que vai além da ciência, falando do contexto histórico, da perseguição que ele sofreu e das implicações éticas de tudo isso. Isso tudo nos leva à conclusão principal. O cinema, quando a gente usa de um jeito consciente e crítico, vai muito além do entretenimento. Ele se transforma numa ferramenta pedagógica poderosa, capaz de gerar empatia, provocar reflexão e, no final das contas, impulsionar uma mudança social. Para fechar, fica aqui uma provocação. Se a gente entende que o cinema tem esse poder todo de construir realidades e moldar percepções, a responsabilidade é imensa, né? Então, que histórias são urgentes? Quais narrativas a gente precisa contar e assistir agora para ajudar a construir o futuro que a gente quer? Fica aí a reflexão.